Olá pessoal, Moisés Miguel. Eu vou basicamente fazer esse vídeo que é para reforçar aquilo que foi, não é, a dúvida dos colegas na última aula e a pedido também, não é, de membros da comunidade. Ok? Primeiro, que a gente vai basicamente fazer é vir aqui em VPC. Ok? VPC é Virtual Private Cloud, é basicamente como se a gente tivesse a criar a nossa network. Ok? Temos aqui em Create VPC. Vamos em Create VPC. A gente tem duas formas para criar uma VPC. A gente pode criar a VPC com VPC and More, onde a gente já tem disponibilizada, por exemplo, aqui Subnet, Router Table, temos aqui Internet Gateway e S3 Endpoint já criado. Mas não é isso que a gente quer fazer, a gente quer mostrar basicamente a configuração toda sobre como que isso na verdade é criado, então a gente vai avançar criando apenas a VPC, VPC only. Okay? A gente vai dar um nome a essa VPC, como por exemplo a Shelga Salt AP1 VPC, ok? Eu já sei, por exemplo, que essa é uma VPC e essa é uma VPC que está, por exemplo, na AP1 Region, que por acaso é a Mumbai Region, ok? E aqui o que, que a gente vai ter? A gente vai definir a Cider Block. A Cider Block, por exemplo, pode ser aqui 192.168.0.0, ok? Slash 16. Esse é basicamente o IP da nossa Cider Block, ok? Muitos cenários a gente prefere usar, por exemplo, 10.10.10.10, mas isso depende de ti, ok? Para quem já entende sobre classless interdomain routing, vai ser bem mais fácil entender sobre Cider Block, ok? Aqui não vamos alocar IPv6, sobre tenants, a gente não vai usar dedicated tenants, que é basicamente bem mais expensive, a gente vai usar apenas a default, ok? E aqui a tag a gente vai deixar como tá, não é? A tag é muito utilizada, é uma boa prática colocar tags nos recursos que a gente vai colocando, vai fazer deployment na cloud, porque nos ajuda, por exemplo, a filtrar recursos de um determinado departamento, automação, ok? É muito fácil. Vamos aqui, Create VPC, vamos criar, temos a nossa VPC criada, se vemos aqui em Your VPC, vocês vão ver que a gente tem aqui a nossa VPC criada, ok? Tem aqui a nossa range, ok? Tem aqui, por exemplo, a nossa main routing table, que é a routing table criada by default. Temos aqui a nossa network ACL, ok? Temos aqui tudo isso criado. O que a gente vai agora fazer é criar as subnets. Quando a gente cria, não é tem na nossa rede, a gente cria, por exemplo, VLANs para separar tráfego de diferentes departamentos, ok? E então termos melhor controle, não é? E muitas outras aplicabilidades sobre VLAN. Então a gente vai criar aqui em subnet e em subnet a gente vai criar uma subnet, ok? Vamos mencionar em qual VPC essa subnet vai fazer parte dessa VPC, ok? A Chega Sub 1, AP1. E aqui vamos colocar as definições dessa subnet, por exemplo, como a Shelga, vamos considerar essa subnet como public, ok? Sub, ok? Essa é uma, essa é uma public subnet, ok? Uma public subnet. E aqui a gente vai configurar a zona de disponibilidade, availability zone. Vamos colocar, por exemplo, essa APS1, AZ1, ok? Lembrar que quando a gente falava sobre infraestrutura, não é? A gente falou sobre a infraestrutura da AWS, infraestrutura global, desde, não é, regiões, availability zone, e então cada availability zone é, na verdade, um conjunto de data centers, ok? E elas estão aí basicamente para garantir o quê? Disponibilidade e bem aplicada podem servir como estratégia, não é, para evitar grandes desastres para uma organização, ok? Mas para esse caso a gente não vai ir, por exemplo, por essa via, a gente vai simplesmente ver o básico sobre aquilo que é criar, por exemplo, uma VPC, subnet, routing table, security group e lançar uma EC2 instance, por exemplo, não é, para fazer, no caso, deployment de um site, por exemplo, ok? Então, aqui a gente tem a nossa Cider Block, que a gente já fez lá na VPC, já adicionou na VPC. A gente vai ter aqui, por exemplo, 10.0.0.0/24, que é, na verdade, por exemplo, a Cider Block, ou bloco de, não é, de IP, que é alocado para uma VLAN específica, ok? Quer dizer que dentro esse slash 16, a gente tem esse slash 24, que é para essa subnet específica. Vamos aqui criarem. Vamos aqui, criar subnet, e a gente já tem aqui a subnet criada. So easy.
Só easy. Se notarem aqui, available IP address, temos apenas o quê? 251. Apenas 251 IP address. Ok, só easy. Agora então a gente vai criar o nosso Internet Gateway. Quem é esse Internet Gateway? É para permitir com que os recursos que estão, por exemplo, nessa public subnet consigam ter acesso à internet, ok? Por exemplo, uma EC2 instance, ok? Consiga ter acesso à internet. Vamos aqui em Create Internet Gateway. Vamos colocar, por exemplo, aqui a Shelga IGW. Criamos o nosso Internet Gateway. Create Internet Gateway. Depois de criado o nosso Internet Gateway, a gente vai clicar em Action e vai associar esse Internet Gateway, vai fazer um attach desse Internet Gateway para a VPC. Ok? Vamos aqui, selecionar a VPC que a gente criou e vamos aqui Attach Internet Gateway. So easy. Nesse caso, aqui até agora, o que é que a gente já fez? Vamos aqui, por exemplo, em Your VPC, selecionar a VPC. Se observarmos aqui em Resource Map, a gente vai conseguir ver que a gente tem aqui a nossa subnet, que é a Shelga Public Subnet. Aqui temos a nossa routing table e também aqui temos o quê? Ainda não aparece a nossa connection. Oh, ok, é interessante. Por quê? Porque a gente não tem basicamente essa conexão ainda na nossa routing table, ok? Embora a gente já tenha o nosso Internet Gateway atachado à nossa VPC. Então vamos aqui, por exemplo, em routing table. E no routing table temos aqui a nossa global routing table, a main routing table que foi criada by default. Vamos clicar nessa routing table e assim vemos aqui em Edit Route, vamos adicionar uma rota apontando para a internet, ok? E o nosso target vai ser Internet Gateway e vamos selecionar o nosso Internet Gateway, ok? Clicamos em Save, so easy, ok? Vemos novamente aqui em Your VPC, VPC Resource Map, e se a gente olhar, por exemplo, aqui agora a gente já tem essa connection da nossa routing table, ou da nossa subnet com a nossa routing table, da nossa routing table com o nosso Internet Gateway, ok? Feito isso, agora podemos lançar então a nossa instância EC2, right? Vamos aqui, vou abrir aqui numa outra, ok? Tá? Não tenho aqui, por exemplo, aqui nenhuma instância, ok? EC2, ok? Vocês podiam vir pesquisar aqui, por exemplo, EC2, ok? Aqui, clicar aqui e ele vai vos levar especificamente para essa janela aqui. Ok, vamos clicar aqui em Instance, não tem aqui nenhuma instância, vamos clicar em Lance Instance e aqui a gente vai colocar o name dessa instância, vou colocar o nome dessa instância, por exemplo aqui a Shelga Web Server, ok? Shelga Web Server e agora vamos selecionar a Amazon Linux, que vai ser a nossa EMI, ok? Não vai ser Ubuntu, nem Red Hat, nem Debian, vamos colocar aqui Amazon Linux, right? Vou colocar aqui Amazon Linux, so easy. Aqui, por exemplo, selecionar aqui Instance Type, ok? T3 Micro, algumas vezes eu vou estar basicamente falando assim, já estou acostumado, então espero que vocês compreendam. Ok, tem aqui a T3 Micro, vou adicionar essa T3 Micro que eu consigo ver aqui, por exemplo, 2 vCPU, 1 GB de memory e aqui eu tenho basicamente o price, ok? Aqui eu vou selecionar minha key pair. Eu já tenho essa key pair aqui no meu dispositivo que eu vou adicionar aqui pair. Se vocês quisessem criar uma key pair, vocês podiam basicamente vir aqui e colocar o name da key pair e selecionar basicamente aqui o formato dessa key pair e depois clicar em create key pair, ok? Quem é essa key pair? Essa key pair que a gente vai criar basicamente são as duas chaves que são criadas quando a gente tem uma EC2 instance, ok? A primeira key pair, ou a public key pair é reservada para a AWS e a private key pair é gerada para nós para que a gente consiga então estabelecer conectividade segura entre a nossa, por exemplo, workstation, que nesse caso o nosso computador local, e essa instância que está na AWS, ok? Então, aqui em Network, eu vou clicar em Edit e vou selecionar, por exemplo, aqui a nossa VPC, que é essa, a Shelga, ok? Se vocês tiverem mais VPC, elas podem aparecer aqui, então prestem bastante atenção quanto a essa questão das VPCs, ok? Que podem aparecer, as subnets que podem aparecer, e eu aqui vou habilitar a alocação de um IP público para essa instância, porque a gente quer ter acesso, não é? Vai ser um web server, então ele vai ter que estar disponível aí para todo mundo, ok? Vai aqui Create a Security Group, vamos colocar o nome Security Group, por exemplo, a Shelga EC2 SG de Security Group, e vamos colocar aqui uma description, ok?
colocar aqui uma description, por exemplo, aqui salt AP1, ok? E aqui a gente vai basicamente adicionar as inbound security rule, que security group é o tipo, não é, de firewall que opera basicamente sobre instance level, que opera sobre a instância, ou sobre a ENI, ok? Elastic Network Interface. Então, diferente da Knuckles, que é a Network Access Control List que opera sobre subnet, ou então, por exemplo, a AWS Firewall, a Network Access Group ele é basicamente stateful. A gente só precisa, por exemplo, mencionar inbound rule, ok? O tráfego não é que é gerado de volta, ele basicamente já é aceito. Ele é stateful, diferente da Knuckles, que é basicamente stateless, a gente precisa mencionar inbound e outbound rule, ok? Vamos aqui permitir, por exemplo, SSH, ok? Eu vou colocar, por exemplo, SSH para o meu IP. A AWS, by default, ele vai fazer o match do meu public IP, ok? E aqui eu vou adicionar, por exemplo, uma nova rule, que é basicamente para HTTP. Vou adicionar, por exemplo, aqui para everywhere, ok? Para que qualquer pessoa não é que tenha o IP, public IP da nossa instância consiga aceder uh, essa instância. Essa não é a melhor forma, nem usando o keypair para acesso à instância não é a melhor forma. A melhor forma seria basicamente usar a AWS System Manager para que a gente não tenha então a porta 22 exposta, ok, da nossa instância, e a gente então também aqui não partilharia basicamente o IP, o public IP da instância. A gente poderia usar, por exemplo, o router 53 para então termos aí o DNS, ok, e o CloudFront também, não é que temos basicamente aí antes de que o tráfego chegue basicamente para a nossa instância. Ok? Mas aqui a gente vai seguir dessa forma, ok? Não tem problema. E aqui eu vou clicar em Advanced, ok? E Advanced eu vou usar User Data. Eu não vou basicamente fazer deployment, instalação de containers, no caso, por exemplo, usando Docker, usando Docker Engine para rodar os containers. Eu vou basicamente usar User Data que vai me permitir fazer o deployment de um app, ok? Aqui na fase, não é? De deployment, ok? Vou colocar aqui, por exemplo, ok? Ok? Colocar aqui, por exemplo, vocês conseguem ver basicamente aqui, ok? Vou fazer um copa aqui, ok. Então vocês conseguem ver basicamente o que é que eu tenho aqui. Eu tenho basicamente um script que vai permitir fazer a instalação, ok? Instalação de um determinado site, ok? Para essa instância aqui, ok? Então, se vocês quiserem depois não é verificar mais sobre sobre esse script, né, esse shell script que eu tenho aqui basicamente, não é? Vocês depois podem ver isso nos comentários, ok? Vou então agora lançar essa instância, lançar a instância aqui. Isso leva poucos minutos para lançar a instância, ok? Instância lançada. Posso clicar aqui em Instance. Aqui em Instância a gente já consegue ver que tem a nossa instância em Running, ok? O que eu vou fazer? Vou clicar aqui nessa instância e vou pegar aqui o meu public IP. Agora vou abrir o meu PuTTY, ok? Se vocês tiverem usar Linux, podem ficar à vontade usando Linux. Vou abrir aqui o PuTTY, vou colocar aqui o meu public IP e aqui venho em SSH, venho aqui em Authentication, venho em Credential. Credential vou buscar o que é minha private key file for authentication. Vou pegar aqui meu private key file, ok? Aqui. Vou clicar em Open, vou clicar aqui em Open, ok? Aqui. E já tenho aqui o meu browser, ou a minha conexão EC2, ok? User é o meu user, ok? Se vocês notarem, eu estou basicamente não é dentro daquilo que é a minha instância, ok? Vou clicar aqui, vou aumentar aqui o size para que vocês consigam ver aqui. Ok, tem aqui a minha instância, ok? Vocês notarem aqui, por exemplo, ok? Fazer um PWD, ok? Vocês notarem aqui, eu estou basicamente em instância, ok? ID, conseguem ver basicamente aqui as minhas informações. Ok, so easy, so easy. Ok, vou então minimizar aqui. Vamos ver aqui o status check, ver se a nossa instância ela já está
inicializados. O que vocês veem aqui então basicamente tem initializing, isso leva algum tempo, ok? Para inicializar e então depois a gente vai conseguir então ter acesso ao site, ok? Vamos lá pegar então o IP aqui, vamos por exemplo colocar o nosso IP aqui, ok? Colocar o IP aqui, ok? Sem resposta ainda, nosso IP, ok? Eu vou colocar um pause, não é? Quando a instância estiver inicializada, totalmente inicializada, eu vou voltar aqui, ok? Parece que não abre aqui, vamos fazer aqui um t-shirt para saber, ok? Vamos fazer aqui um t-shirt para saber, ok? Aqui, uh, por exemplo, vamos checar aqui sudo systemctl, ok? Status httpd, ok? httpd está a funcionar, o serviço está up, ok? A gente tem a porta 80 aí no security group, ok? Vamos lá verificar se o user data ele basicamente não é executou, ok? Cat var log e user data.log, ok? Yeah, ok. Ok, deixa eu ver aqui. Vamos tentar fazer um restart nesse sistema aqui. System sudo, né? Sudo systemctl restart httpd. Ok? Fazer um restart nesse serviço. Checar novamente o httpd status. Ok, it's running. Vamos lá. Voltar aqui. httpd. Ok, e colocamos o public IP da instância. Ok, vamos lá verificar o security group aqui. Security group. To permission. Vamos lá verificar aqui o security group. Inbound rule. Ok, a gente tem aqui as nossas regras no security group. TCP porta 80, source anywhere. Anywhere. Outbound rule, all traffic. All traffic. Não tem problemas aqui. Ok? Não tem problemas aqui. Deixa-me pegar um outro browser. É muito provável que se calhar alguma coisa aconteça aqui. Ok? HTTP. Ok. Vamos lá colocar a porta 80. Ok, so easy. Eu esqueci basicamente de colocar a porta aqui. Vamos lá testar novamente. Ok. Vamos colocar, por exemplo, aqui a porta 80. Ok. É, prontos. Eu acho que é o browser aqui, não é? Porque aqui, usando esse outro browser, a gente teve sucesso. Ok. HTTP. Aqui o IP e colocamos aqui a porta, ok? Good. Olha só, esse é o site que a gente não fez o deployment dela aí na nossa instância, ok? Usando o template e vocês conseguem ver aqui o nosso site, ok? Então é desta forma que basicamente não é feito o deployment de um site, não é na AWS usando esse tipo de instância, ok? Vimos então questões, por exemplo, como security group, vimos questões sobre key pair, vimos questões sobre VPC, route table, vimos questões sobre Internet Gateway e subnet.
e etc. Ok? Então espero que isto tenha sido claro para vocês, não é? Sempre que vocês tiverem então que sair, que fechar, então vocês precisam vir, por exemplo, aqui em Instance, ok? Instância, vão clicar na instância e, como sempre, vier aqui em Action e Instance State, ok? Vem aqui em Terminate Instance, ok? Aqui Terminate Instance, ok? Isso vai basicamente, não é? Terminar a instância, ok? Que nem eliminar a instância. Se vocês deixarem isso, então a AWS ela vai basicamente, não é? Vai basicamente vos cobrar pelo tempo que vocês usam recursos. Okay? Por quê? Porque o tipo não é de payment que eu estou a usar aqui é pay as you go, que significa que eu vou pagando pelo tempo que eu na verdade uso o recurso. Okay? E posso basicamente vir também aqui eliminar os meus recursos, como por exemplo a minha VPC, clicar em Action, Delete VPC, ok? Por acaso, por causa dessa instância, acredito, ok? Não tem instância aqui. Vou atualizar aqui a VPC e vou clicar aqui novamente em Delete VPC, ok? E ela vai fazer o que? Vai fazer delete do Internet Gateway, vai fazer delete também do que? Da Public Subnet que está associada e também da Routing Table, ok? Vem aqui, delete, vou deletar. Só easy, bro, só easy, ok? Deletei então a VPC. Se eu fazer aqui ok, já não tem aqui VPC, ok? E então vocês agora podem finalizar, ok? Estamos juntos então, mais uma vez, Moisés Miguel. Espero que isso tenha ajudado vocês a compreenderem sobre cloud.